Graça e paz, queridos! Surpresa! Sou eu. Oi. Glória a Deus por mais essa imersão. Glória a Deus por essa quinta-feira abençoada. Hoje estamos todos juntos aqui para a ministração dessa imersão, onde eu creio que o Senhor vai falar aos nossos corações. Você que nos recebe nesse momento, que a paz de Cristo inunde o seu lar, inunde a sua casa. Você que está chegando nessa hora, se você está surpreso que o pastor Tadeu não está aqui nesse momento, nem a pastora Liliane, fique tranquilo, que quinta-feira que vem eles vão estar aqui, mas eu creio que em nome de Jesus o Senhor vai estar conosco em todo esse momento. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Quero dar glória a Deus pela vida da irmã Rosimar. Que Deus abençoe. Serginho, Deus abençoe. Tia Kátia, Angélica, que Deus abençoe, Angélica. Manuelzinho, que a paz de Cristo inunde a vida de vocês. E glória a Deus por mais essa quinta-feira. Essa quinta-feira em especial é aniversário da pastora Liliane. E estão reunidos em família, né? A gente já pôde acompanhar aqui as fotos daquele almoço abençoado, né? Um almoço cheio da graça do Senhor. Manelzinho lá comendo muito, né? Tia Alcilene lá, que tá uma bênção. João, Miguel, pastor Tadeu. A declaração linda de amor que o pastor Tadeu fez na rede social para sua esposa. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. Pastora, curte bastante o seu dia. Curte bastante o seu dia. Que Deus abençoe. Esse dia tão especial foi o dia que o Senhor escolheu para o seu nascimento. Amém? E dando continuidade à nossa imersão, a gente vai estar falando sobre devoção, como o pastor Tadeu vem ministrando, e a pastora. E a gente hoje vai estar vai continuar no livro de Daniel. Nós vamos continuar no livro de Daniel e vamos nos ater no capítulo 3 e capítulo 4 do livro de Daniel. E vamos discorrer sobre isso nessa noite. E eu peço ao Senhor, né, e que possa ministrar ao teu coração, que possa falar ao teu espírito, da mesma forma que falou conosco. Que o Senhor possa penetrar, sabe, no mais profundo do teu ser. Que você seja ministrado por Deus, que o Senhor possa usar a sua vida para abençoar outras também. E se você que está nos assistindo agora, eu peço a você, em nome de Jesus, compartilhe agora, esse momento em que a gente está fazendo a introdução e que ainda vamos orar antes de iniciar o estudo. Compartilhe essa mensagem agora na sua rede social, nos seus grupos, e envie um link para que você possa compartilhar. Mais tarde essa mensagem estará salva no YouTube. Convido você também a compartilhar esta mensagem para que a palavra de Deus seja propagada, para que o Evangelho possa ser propagado, possa ser divulgado, que mais vidas se rendam ao reino de Cristo. Porque essa é a vontade de Deus, que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém? E nós conhecemos a verdade, que é Cristo. Nesse momento eu convido a você a pegar sua Bíblia, seja ela papel, seja ela no seu celular, seja ela online no seu tablet, mas que acompanhe conosco. E antes disso, vamos levantar nossas mãos, vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento, vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Muito obrigado, Espírito Santo, por mais este dia. Te damos graças, Senhor, porque estamos vivos, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és nosso refúgio, Tu és nossa fortaleza, Tu és consolo bem presente no momento de angústia. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos nossos irmãos. Muito obrigado pela vida da nossa família. Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens suprido todas as necessidades em glória. Pai, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, diante do Teu altar, Senhor, todos os nossos pedidos, ó Pai, até mesmo os pedidos mais ocultos. Senhor, nós colocamos diante do Teu altar. Te colocamos também diante de Ti, Senhor, essas pessoas que se encontram no leito do hospital. Senhor, vai ao encontro agora. As pessoas, Senhor, que estão no seu local de trabalho. Senhor, vai ao encontro, vai livrando, vai colocando a Tua mão de poder agora. Senhor, nós pedimos, toca agora, Senhor. Toca em pessoas enfermas, toca em pessoas doentes da alma. Senhor, começa a tocar, começa a ministrar, começa a falar, Senhor.
vai agora de encontro a estas vidas. Nós te agradecemos e nós te louvamos e bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Livro de Daniel, capítulo 3, a gente vai começar pelo capítulo 3 e vamos fazer capítulo 3 e capítulo 4. Vamos falar desses dois capítulos hoje. Embora você já conheça esse capítulo, na última imersão, o pastor Tadeu, inclusive, e a pastora também estavam falando sobre esse capítulo, né, fazendo uma abordagem sobre o capítulo 3. Se faz necessário nós falarmos sobre esse capítulo, discorrermos sobre esse capítulo e completar com 4, porque nós vamos viver duas situações, embora sejam duas situações diferentes. No capítulo 3 a gente tem o testemunho da fé, a determinação da fé dos homens de Deus. E no capítulo 4 nós temos a quebra de um orgulho. No capítulo 4 nós temos a transformação de um homem em um animal por causa da sua soberba. E nós vamos ver mais uma coisa tem em comum em ambos os capítulos: a manifestação do agir de Deus, a manifestação do poder de Deus. Em ambos os capítulos nós vamos ver a devoção. No capítulo 3 a gente vai ver a determinação dos amigos de Daniel, daqueles 3 homens de Deus, e a devoção com qual eles tinham. No capítulo 4 eu vou ver um homem idólatra, um rei idólatra, que reconhece o poder de Deus, do Deus de Daniel e dos seus amigos, mas ele não reconhece o Senhor como seu Deus. Então, nós vamos transcorrer nesses 2 capítulos nessa noite. E eu peço ao Senhor, para que o Senhor fale ao teu coração, para que o Senhor comece a falar ao teu espírito e comece a ser revelado ao teu espírito, porque é algo muito profundo, eu creio que Deus vai ministrar em nossos corações nessa noite. Vamos lá? Já deu tempo de você pegar a sua Bíblia. Então, abre agora no capítulo 3 de Daniel. Eu vou fazer a introdução, nós não vamos ler os capítulos todos, por isso que é importante você acompanhar, que nós vamos vendo só os versículos, porque eu fiz um resumo da história para que a gente pudesse ministrar em todo esse período dessa imersão, tá? Em Daniel 3, vemos um dos episódios mais famosos que traz a Bíblia. Nós vemos 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, tá? Vemos esses 3 homens dentro de uma fornalha. E tudo começou com uma atitude, e eu posso dizer, no meu entender, que é uma atitude narcisista de Nabucodonosor, né? Se nós formos estudar sobre as atitudes desse rei, a gente vai ver que existe um pouco de narcisismo em Nabucodonosor. E dessa vez, esse rei ele é impulsionado por suas conquistas, ele é impulsionado por sua glória, e ele decide fazer uma estátua de ouro para que todos o reverenciem. E aquele que pensasse em desobedecer, a Bíblia vai dizer: quem não se prostrar em terra e não adorá-lo, imediatamente será atirado numa fornalha em chamas, e algumas versões dizem num forno ardente. Bem, o que a gente vê aqui? O que houve nesse episódio? Nós temos 3 jovens, que você já conhece bem, e esses 3 jovens não são 3 jovens comuns, mas além de serem 3 jovens guardados pelo Espírito Santo, movidos pelo Espírito de Deus, né, que têm conhecimento do Deus de Israel, eram 3 jovens que viviam no meio dos sábios da Babilônia. Embora vivessem no meio dos sábios da Babilônia, não perderam sua identidade, não abandonaram a sua identidade. A idolatria de Babilônia não entrou em seus corações, e isso vem fazendo toda a diferença na vida desses jovens. E aqui nós temos a primeira lição, dentro desse capítulo, eu estou no capítulo 3. Muitos cristãos se prostram diante da pressão do mundo. Muitos cristãos se prostram diante de algumas situações, de um sentimento, de um desejo, de um pensamento. E é isso que faz a diferença na vida do crente, querido. Só há um que é digno de receber a glória. Só há um que é digno de receber o louvor. Só há um que é digno de receber a adoração. E o seu nome é Jesus Cristo. Lembra numa vez, na introdução que nós demos sobre a lição de devoção? Deus
não é como é que eu vou dizer? O Senhor não é um acessório. Deus é o principal. Você consegue compreender isso que eu estou falando para você? Eu digo isso porque no direito a gente estuda o seguinte: o acessório segue o principal. Deus na nossa vida é o principal, ele não é acessório. E o principal me diz que eu não posso me prostrar diante de outros deuses e não posso erguer altares a outros deuses. E Sadraque, Mesaque e Abidnego entendiam isso. Veja bem, eles não só entendiam, eles não só conheciam sobre isso, mas eles viviam isso. Você está compreendendo a diferença? Eu posso conhecer, eu posso saber, mas eu preciso viver essa devoção em Deus. Vamos continuar. Os amigos de Daniel devem ser uma inspiração para cada um de nós. Mesmo com as suas vidas em perigo, não abandonaram a sua fé. Se mantiveram em pé e honraram o nome do Senhor. Isso desagradou muito o rei Nabucodonosor, que deu uma ordem para que a fornalha fosse esquentada 7 vezes mais. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram lançados dentro dessa fornalha e você conhece isso. Contudo, nesse contexto, nós vamos ver que aparece um quarto homem dentro daquela fornalha e o seu semblante, como dizia Nabucodonosor, era semelhante ao filho dos deuses. O Senhor não nos desampara. O Senhor jamais nos desampara. Se confiarmos nele e dependermos inteiramente do seu amor, Deus mostra as suas maravilhas. Então creia nisso. A fornalha é somente para os servos de Deus. Sabe por quê? Porque só os servos de Deus sobrevivem na fornalha. Somente, anote isso, somente os servos de Deus, eles sobrevivem na fornalha. Porque a sua confiança não está em outros deuses. A sua confiança não está na sua própria força. A sua confiança se chama Jesus Cristo, o Senhor. Porque o meu Deus é o Deus da água, mas também é o Deus do fogo. Você começa a compreender esse mistério? Esse Deus é o Deus que nós servimos. Ele é o Deus de todas as coisas. Ele comanda todas as coisas. E aí a gente vai se aprofundando cada vez mais. Nesse contexto a gente vai ver também, e agora a gente entra, livro de Daniel, capítulo 8, vou pedir para você ler, do verso 8, livro de Daniel, capítulo 3, perdão. Livro de Daniel, capítulo 3, é quem vai entrar o verso 8. Capítulo 3, verso de 8 a 12. Vamos ler juntos. Só um instantinho aqui, acho que você colocou um versículo depois. Daniel 3, de 8 a 12? Botou a partir do... Peraí, só um instantinho aqui. Ou eu pulei? Colocou de 9 a 12. Por favor, lê de 9 a 12 então, marido. Lê essa bênção pra mim. Eu vejo aqui o 8. Aí eu leio o 8 e você lê de 9 a 12? Isso. Tá bom. Sem problemas. Tá? Te amo. Também te amo. Te amo. Vamos ver aqui. Daniel 3, verso 8. Tá, queridos? Ora, no mesmo instante, se achegaram alguns caldeus e acusaram os judeus. Preste atenção nessa passagem bíblica de Daniel. A gente já vai começar por aí. Por que a gente começou separando essa passagem bíblica? Porque ela tem tudo a ver ao contexto que estamos vivendo hoje. Essa passagem bíblica, embora tenha acontecido em Daniel, ela é amplamente atual com o que estamos vivendo nos dias de hoje. Vamos juntos. Daniel 3, verso 8. Ora, no mesmo instante se achegaram alguns caldeus e acusaram os judeus. Agora vamos ler do 9 ao 12. Dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei.
não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Vamos começar. Lembra que eu falei para você que essa passagem bíblica é completamente atual? Quando eu estava estudando o capítulo 3, eu comecei a prestar atenção que a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor fez uma completa aglomeração, né? Se estivesse na época do Covid, essa aglomeração, só Jesus. Ele reuniu uma província inteira, ele reuniu presidentes, ele reuniu juízes, ele reuniu sábios, ele fez uma completa aglomeração. Ok. Naquele momento, ele poderia fazer. Hoje seria impossível fazer isso, mas ele fez, tá? Porém, visto que incluía todos os oficiais do reino, eu comecei a observar que esse lugar deveria estar muito cheio. Era muita gente. Muita gente. E estes oficiais levantaram logo o dedo para acusar os servos de Deus. Os judeus estavam sendo acusados. E aí a gente abre um parâmetro, a gente começa a abrir um parêntese. Eu estou numa festividade promovida por um rei, dono de um governador de uma nação, e onde tem milhares de pessoas, milhares de gentes ali. O diabo, justamente, ele vai sempre querer envergonhar o evangelho, querido. O diabo vai querer envergonhar o evangelho. Deus não envergonha ninguém, mas o diabo vai querer sempre envergonhar. O diabo vai traçar laços, o diabo vai lançar dardos para impedir que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o Senhor, que é o Deus de toda honra, toda glória e todo louvor, ele, através de cada um de nós, ele vem e pisa a cabeça do diabo. Ele corta a lança, ele desfaz o laço. E aquele laço que era para vergonha, traçado pelo diabo, se transforma em dupla honra, uma vez que Deus transforma a maldição em bênção. Deus começou a transformar o cenário. O diabo ali achou uma oportunidade, sabe de quê? De fazer com que os homens de Deus, de fazer que o nome de Deus fosse envergonhado. Mas Deus viu uma oportunidade para glorificar o seu nome, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. A mesma coisa, por que eu digo para você que a gente está vivendo, essa passagem bíblica é completamente atual? Com essa situação pandêmica que estamos vivendo, querido, o diabo tentou calar a voz da igreja. Com essa situação de pandemia, o diabo tentou parar a igreja. Mas a igreja do Senhor continua firme, continua erguida, continua com as suas portas abertas, continua pregando o evangelho. A igreja do Senhor, ela não ficou com medo de ser lançada na fornalha da dificuldade. Ela não ficou com medo de ser lançada na fornalha onde queriam fechar as portas da igreja. A igreja do Senhor não ficou parada. Quanto mais o diabo tentou parar a igreja, mais a igreja se levantou para glorificar o nome do Senhor. É a mesma coisa que estava acontecendo aqui. E muitas vezes, quantos dedos se levantaram? Quantos dedos? Ah lá, tá aberto pra quê? Ah lá, tá fazendo culto, isso não pode. Mas Deus veio glorificando o seu nome. Olha e veja quantas vidas o Senhor tem restaurado, tem alcançado. Até onde a propagação deste evangelho tem chegado. Tem chegado no pobre, tem chegado no necessitado, mas também tem chegado no rico. Também tem chegado no abastado. Tem chegado em prisões, tem chegado em cadeias, tem chegado em leis. Mas a palavra de Deus tem sido propagada. Começa a perceber agora que é uma situação que aconteceu há muitos anos atrás e se comporta de uma forma completamente atual. E aí a gente continua aqui. Alguns conselheiros do tribunal, porque quem veio falar, jogar na cara de Nabucodonosor que quem não se prostrou foram justamente os 3 que ele colocou à frente da província, foram os oficiais. Não foi um indulto, foram os oficiais. Então vamos continuar. Alguns conselheiros do tribunal foram rápidos em formar uma denúncia em oposição aos judeus. Os acusadores eram visivelmente motivados pelo ressentimento. E sabe por quê? Uma vez se referiram aos judeus como aqueles que Nabucodonosor colocou em patamar importante.
em lugar importante, em posição importante na Babilônia. O ressentimento desses oficiais era visível e surgiu justamente lá em Daniel, capítulo 1, verso 20. Vamos ler juntos. Onde surgiu o ressentimento desses oficiais? Onde surgiu a inveja desses oficiais? Pela sabedoria, pelo posicionamento dos servos de Deus. Olha, vou te dizer uma coisa, querido. A gente tem que estar com a vida ali, rentinha na cruz. Sabe por quê? Porque tem muita gente invejando o teu ministério. Tem muita gente invejando a tua comunhão com o Espírito Santo. Tem muita gente invejando, sabe o quê? A sua vida, a sua família, a sua casa. Sabe por quê? Porque Deus tem te abençoado. Deus tem te honrado. Deus tem chegado com glória. Deus tem chegado com solução para você. Mas o diabo continua querendo se levantar. E ele se levanta também com pessoas com espírito de inveja. Mas você está blindado pelo Espírito Santo, como esses jovens também estavam. Daniel capítulo 1, verso 20. Vamos ler juntos. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Você consegue compreender de onde é que começou a surgir esse ressentimento desses oficiais, desses sábios? Como eu, um sábio da Babilônia, tenho que me render a meros judeus cativos, que são mais sábios do que cada um de nós? Como pode Nabucodonosor, o grande rei, colocar tais cativos, tais judeus, em posições de alta patente dentro do reino babilônico? Deus pode todas as coisas. Deus vai te colocar onde Ele quiser. Deus te coloca no meio de grandes. Deus escreve o teu nome no meio dos grandes, porque Deus te chamou. E quando Deus chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele abre o entendimento. Deus te chamou e você não vai renunciar ao teu chamado em nome de Jesus. Porque ainda que se levante muito espírito de inveja, maior é o teu Deus que está contigo para glorificar o nome do Senhor. O teu chamado não é qualquer um. O teu chamado é para glorificar o nome de Deus. Esses jovens foram chamados para a glorificação do nome de Deus no meio de toda a Babilônia. Espera aí que eu tenho que voltar aqui. Eu não posso me perder. E aí, eu estou falando da inveja desses oficiais, porque os judeus eram um povo cativo, era um povo subjugado, era um povo que era submisso à Babilônia, já que eles foram levados cativos para a Babilônia. Não tinham autoridade. E agora esses sábios teriam que se render a estes jovens. E isso incomoda, querida. Isso incomoda. Sabe por quê? Porque a luz, ela não casa com as trevas. Você está vendo o poder de Deus aí? A luz não casa com as trevas. Eu não posso, querida, querer esconder o farol atrás de um monte, porque a luz do farol vai aparecer, querido. Vão tentar te parar, mas as trevas não vão ter poder. Sabe por quê? Porque o Deus que está contigo é muito maior do que qualquer força maligna, de que qualquer força humana. É Deus que está com você. Você tem um chamado. E aí, nesse momento todo, dessa configuração toda que está acontecendo, eu já estou terminando o capítulo 3 e já vou entrar no 4. Nessa configuração toda, nesse espírito de inveja todo, olha o ambiente pesado que esses jovens viviam. Você está começando a compreender isso? É diferente de hoje? Não é. Não é. Nós estamos vivendo num mundo oprimido por essa pandemia, estamos vivendo em situações de opressão, estamos vivendo em situações de medo, mas estamos blindados pelo Espírito Santo e muitas das vezes a nossa segurança em Deus, a nossa firmeza em Deus, o nosso posicionamento em Deus incomoda. Incomoda. E aí os conselheiros visivelmente procuravam conquistar o favor do imperador. Eu vou puxar saco, eu sou puxa-saco de Nabucodonosor, e eles sabem o ponto fraco de Nabucodonosor, porque eles sabiam que o Nabucodonosor era vaidoso. Nabucodonosor é soberbo. Então a gente sabe onde atacar. E agora que a gente vai envergonhar esse povozinho cativo,
negativo pensavam esses oficiais. O diabo vai tentar sempre envergonhar o povo de Deus. Sempre, queridos. Por isso nós precisamos estar vigilantes. Para o diabo não importa o seu dinheiro. Para o diabo não importa a sua condição social. Não, Paty, o diabo não está interessado nisso. Entenda uma coisa, querido. O diabo não está interessado nisso. O diabo, o que ele quer fazer é tirar a tua devoção a Cristo. O que ele quer fazer é te afastar de Deus. Porque em nenhum momento, e veja bem, o que eles queriam era levar Sadraque, Mesaque e Abidnego à morte. Porque levando Sadraque, Mesaque e Abidnego à morte, sabe o que iria acontecer? Sabe o que quer dizer? Olha, o Deus dele não fez nada. O diabo está querendo matar a tua vida espiritual, é isso que ele quer. Porque matando a tua vida espiritual, você não vai ter acesso ao reino. Mas em nome de Jesus ele não vai conseguir porque ele já está derrotado. Lembra o que ele quis fazer com Jó? Ele chegou para Deus e falou assim, ele é fiel porque tu dá tudo a ele. Porque na realidade o diabo queria dizer para Deus que Jó não era aquele homem íntegro que ele estava falando. E Deus quis mostrar, e Deus falou para o diabo o seguinte, pode tirar tudo. Porque a integridade dele, a comunhão comigo ele tem. Mesmo esteja ele no palácio, esteja ele na tenda, ele tem comunhão comigo. Aonde você estiver, não perca a tua identidade, a tua comunhão com Deus. Você já foi selado pelo Espírito Santo. E o diabo não queria tirar a posição social dos amigos de Daniel. Porque se os amigos de Daniel se prostrassem diante de Nabucodonosor, continuariam sendo os mesmos sábios que foram colocados à frente da província da Babilônia juntamente com Daniel. É fato. Mas no reino espiritual, olha a diferença. Olha como as nossas atitudes neste mundo também definem muitas vezes o que acontece no reino espiritual. No reino espiritual, se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem se prostrado diante de uma estátua, eles se tornariam idólatras e eles quebrariam a comunhão com Javé. Não terás outros deuses diante de mim. Maldito é aquele que levanta altares a outros deuses. Maldito é aquele que se joga na idolatria. E esses meninos conheciam Javé, o Deus Todo-Poderoso. Ele conhecia os princípios. Mas o diabo também se esqueceu de algo muito interessante que eu vejo nessa passagem bíblica. E algo profundo. Quem não se prostrasse diante da estátua de Nabucodonosor seria jogado na fornalha de fogo ardente. Aqueles rapazes não se prostraram. Nabucodonosor, irado, mandou aquecer 7 vezes mais a fornalha. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia, a palavra do Senhor e o nosso Deus diz que Ele é o Deus de todas as coisas. Ele é o Deus do fogo. O mesmo fogo que queima é o mesmo fogo que limpa. A Bíblia vai dizer que sem fogo não tem sacrifício. Sem sacrifício não há glória. É preciso o fogo do Espírito Santo. É aquele fogo da parte de Deus que começaria a fazer toda a diferença como testemunho para toda a Babilônia, no meio de toda aquela gente. Devia ser muita gente, mas não era pouca gente, muita gente. O teu milagre, Deus vai trazer à existência para que todos vejam que Deus é Deus na tua vida. Deus vai te levar a lugares altos, queridos, mas é preciso ter uma vida de devoção. É preciso ter um posicionamento. Porque Deus quer fazer coisas grandes. E Deus quer mostrar para muitos que Ele é Deus sobrenatural na tua vida e através de você. E aí a gente vai ver que o fogo ele queima, mas também ele purifica.
O fogo, você entendeu disso? Ele queima e ele purifica. E esses meninos no meio do fogo só começaram a adorar. Eles entraram presos e ali eles saíram soltos. Sabe por quê? Porque o diabo vai tentar prender a tua adoração. Mas o Senhor veio para libertar. Jesus é quem liberta. Adora Ele, seja liberto de todo mal. Adora Ele, seja liberto de todo vício. Adora Ele, tenha a sua vida liberta da opressão. Tenha a sua vida liberta agora do medo. Adora, só adora. O diabo quer te amarrar, mas Deus quer te dar liberdade. Então adora. Daniel 3, de 9 a 12, nós acabamos de ler. Então, no momento em que, estou voltando aqui para a passagem de Daniel, no momento em que soube que os três se recusaram a curvar, Nabucodonosor é enfurecido e tomado de ira, como nós já falamos, ele coloca, então, manda esquentar aquela fornalha. Mas antes disso, ele ainda dá uma outra chance aos meninos perante a imagem, para que esses meninos se prostrassem. Vocês estão prestando atenção na denúncia que foi feita contra vocês? Eu acho que Nabucodonosor diz, olha só, foi feita uma denúncia aqui contra vocês. Vocês estão prestando atenção na denúncia? Essa denúncia tem fundamento? E eles chegaram e falaram, meu rei, a gente não vai se prostrar. Se adorar ao meu Deus vai me levar para a morte, eu vou continuar adorando. Porque mais vale adorar. Morto eu vou estar se eu renunciar a Cristo. Vivo eu já estou com Cristo. Porque Ele já me libertou há muito tempo. Ele já me deu uma nova vida. E o monarca, nesse caso Nabucodonosor, ele viu o posicionamento daqueles jovens. E tomado de ira, ele vai e manda com que esses jovens sejam colocados dentro da fornalha. Só que antes disso, Nabucodonosor faz uma pergunta muito perigosa. Muito perigosa àqueles meninos. Daniel 3, de 16 a 18. Vamos lá. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Lê o verso 15 para mim, por favor, amor. Só um instantinho. Acho que eu não botei. Só um instantinho aqui. Você tá com o 15 pronto aí? Tô com o 15 aqui. E o 15 ainda diz assim: Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífado, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, para vos prostardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa pergunta que Nabucodonosor faz nesse momento é muito perigosa. De Deus não se zomba. Você compreendeu isso? Quando eu li essa pergunta aqui, eu só pude entender o seguinte. Nesse momento, Javé fala, agora é comigo. Nabucodonosor, quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? Javé entra. O Senhor entra. Jeová Nissi, o Senhor é nossa bandeira. O Senhor dos exércitos entra. Quando a dificuldade falar para você, quem é o Deus que pode te livrar desse problema? Quem é o Deus que pode resolver isso? Deus entra. Ninguém desafia Deus, querido. Ninguém zomba do Senhor, querido. E Nabucodonosor fez essa pergunta que com certeza também fez toda a diferença no resultado. Quem é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? A resposta dos meninos foi uma resposta excepcional. Eis que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, pode.
independente do resultado, Deus pode. Acabou. Não preciso falar mais nada. Eu creio que ali o capeta começou a se contorcer todo. Porque nem Nabucodonosor esperava um posicionamento e uma resposta de devoção tão rápida. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser livrar, Ele não vai livrar. Mas uma coisa eu tenho que te dizer, rei. O nosso Deus, Ele pode. Bata no peito e diga, o meu Deus pode. O meu Deus pode curar. O meu Deus também pode não curar. O meu Deus pode agir. O meu Deus pode não agir. Mas o meu Deus pode todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Independente do resultado que vier, Deus pode. E Deus age conforme a sua vontade. E dali eles são lançados naquela fornalha. E quando eles são lançados naquela fornalha, Nabucodonosor, ele já tinha mostrado abertamente qual era o preço de se rebelar contra o próprio rei. Vamos ver lá Daniel 3:20. 3, de 20 a 23. 3, 20 a 23. De 20 a 23. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Nabucodonosor, nesse momento, encontrava-se observando os procedimentos atentamente a uma distância bem segura. Ao mesmo tempo que olhava para dentro da fornalha, certamente pela boca inferior, do forno, o que ele começa a ver começa a surpreendê-los. E nesse momento a gente vê que os homens que levantaram aqueles servos de Deus, eles foram altamente fulminados. Eles já foram queimados ali. Muitas vezes tem situações, as pessoas se levantam contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor. Quando eu falo igreja, eu estou falando cada um de nós. Mas saiba de uma coisa, todos aqueles que se levantarão contra ti, diz a palavra do Senhor, se levantarão contra ti, pelejarão contra ti, mas o Senhor virá diante de ti como um Senhor forte, como um Senhor poderoso das batalhas, como Deus há de se manifestar com a sua glória e com a sua grandeza. Não temas aquele que se levanta contra ti, porque o Senhor está na tua frente. O Senhor é contigo. Aqueles soldados, a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor escolheu os mais fortes para amarrá-los e levantá-los. A força do braço de ferro jamais vai prevalecer sobre o nosso Deus, porque maior é o nosso Deus. Deus chama o pequeno, Deus chama o anônimo, Deus chama aquele que ninguém está esperando nada dele e faz dele grande e forte. Deus colocou esses meninos, povo cativo, no meio de grandes sábios da Babilônia, onde a sua sabedoria sobrepujava todos aqueles entendedores, aqueles doutores babilônicos, porque Deus estava dentro daqueles jovens, assim como Deus está dentro de ti, querido. Aqueles homens haviam sido amarrados, jogados na fornalha, estavam sujeitos a serem motivo de escárnio, e Deus transforma todo aquele cenário, glorificando o seu nome, e ainda dentro da fornalha junto com eles. É diferente dos dias de hoje? Não, porque eu vou dizer para você, na época de Daniel, Antigo Testamento, o Senhor foi para dentro da fornalha. Hoje, no Novo Testamento, hoje, na Nova Aliança, o Senhor habita dentro da igreja. Tá aí. Deus é Deus. Ele habita, dentro da igreja, dentro de cada um de nós. E aí a gente finaliza o capítulo 3 de Daniel. Daniel 3, a gente vai ler o verso 17. E a gente finaliza aqui o capítulo 3 de Daniel.
Vamos ler juntos o capítulo 3, verso 17. 17. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Depois, quando terminar essa imersão, eu convido a você a ler esse capítulo inteiro e eu creio que o Senhor vai falar ao teu coração, porque o final dele nós já conhecemos, quando Nabucodonosor, ele começa a ver o homem, o quarto homem, e ele diz que é semelhante aos filhos dos deuses, mas a gente sabe que ali é do próprio Senhor, o dono do fogo, né? O calor que veio do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que Sadraque, Mesaque e Abidnego, nem cheiro de fumaça se sentiu em seus cabelos ou em suas vestes. Por quê? Porque, repetindo, Deus estava com eles dentro da fornalha, assim como hoje Deus está no meio da sua igreja, Deus está dentro da sua igreja. E quando eu falo dentro da sua igreja, eu digo dentro de cada um de nós. O quarto homem habita dentro de cada um de nós e está aqui em nome de Jesus para nos livrar e para ser, graças a Deus, o nosso socorro bem presente no momento da angústia que foi para esses meninos. E ali todas aquelas províncias, os invejosos, os acusadores, né? Os prefeitos, os presidentes, os oficiais, os juízes, todo aquele povo, aquela aglomeração tremenda que estava lá, pôde testemunhar que o Deus daqueles meninos era o Deus Todo-Poderoso. E Nabucodonosor teve que reconhecer o agir de Deus. E aí a gente finaliza o capítulo 3 dizendo isso. Querido, não duvide do agir de Deus. Em momento algum, deixe que a dúvida invada o seu coração. Em momento nenhum, deixe que o desânimo invada o seu coração. É realidade que muitas vezes é difícil. Certamente esses meninos tiveram medo, mas em nenhum momento eles pensaram em desistir. Em nenhum momento eles mudaram o seu posicionamento. E outra coisa, eles foram firmes. Olha, Rei, esse Deus que pode nos livrar é o nosso Deus. E vai ser tudo conforme Ele quer, não conforme nós queremos. Eu sei que muitas vezes é difícil a gente ter tanta convicção, sabe? Ter um posicionamento firme desse, mas não é impossível. Não é impossível olhar para a dificuldade e dizer para ela, olha, o meu Deus é muito maior do que isso. O meu Deus é o dono da vida e da morte. Se Deus quiser levar, Ele vai levar. Mas se Ele não quiser levar, a vida vai permanecer. Eu sei que muitas vezes é difícil, você está desesperado. Eu sei que muitas vezes é difícil, você está oprimido. Você está com depressão. Você está vendo o filho seu sofrendo. Às vezes a dificuldade está batendo a porta. Mas tem uma coisa, o seu posicionamento em Deus não pode ser abalado. Continue firme no seu propósito. Devoção a Cristo me leva a ter firmeza de posicionamento. É guardar o coração também, né? Guardar o coração. Isso que meu marido acabou de dizer, o Cadu acabou de dizer, perfeito. Guardar o coração. Aqueles meninos sabiam, chamam de meninos porque eram 3 jovens, né? Aqueles meninos sabiam aonde estava e aonde eles colocavam o coração deles, em Deus. Porque muitas vezes a gente coloca o nosso coração em tanta coisa, na expectativa de tantas coisas, e quando essas coisas não acontecem, nós ficamos frustrados. Mas precisamos colocar o nosso coração em Deus. Manter o nosso posicionamento em Deus. Se ainda não aconteceu, Deus o sabe, mas Deus não vai me deixar abandonado. Se ainda não chegou, Deus sabe, mas Deus não vai me deixar desamparado. Deus vai ter uma solução. Eu não sei qual, mas eu sei que o meu Deus pode. Foi isso que eles falaram. Eu não pude estudar com tanta profundidade ainda para saber que idade mais ou menos esses meninos tinham, mas a Bíblia chama eles de jovens mancebos.
Então eu não sei mais ou menos a idade que eles tinham, mas me impressiona o fato de que tão jovens, eles têm um posicionamento tão firme. Olha, se a gente viver ou se a gente morrer, não interessa. Eu só quero dizer uma coisa para ti, ó rei, com todo o respeito que eu tenho pelo seu posicionamento de rei, mas uma coisa eu tenho que te dizer, o nosso Deus pode todas as coisas. Fazendo ou não fazendo, Ele pode todas as coisas. Sabe, querido, tem que ter uma intimidade muito grande com Deus. E agora a gente entra, a gente finaliza. Tem mais uma observação para fazer, marido? Não, quanto a isso, mas eu achei interessante você falar que, em relação à nova aliança, né, que o Daniel corresponderia, vamos dizer assim, quando Jesus teve o seu ressignificado, né, Daniel anteviu isso, né? É isso que eu tenho que entender que, vamos dizer, é no antigo, mas vamos dizer que tudo aponta para ele, tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Cristo. Da mesma forma que ele estava dentro da fornalha com aqueles jovens, ele está dentro da igreja. E a gente só tem que levantar a mão e glorificar, porque eu sou igreja, ele está dentro de mim. É o mesmo Deus, querido. Deus não muda. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele é o dono do fogo. Segura isso. O mesmo Deus, ele é o dono do fogo. O diabo pode querer usar o fogo para te queimar, para tirar a tua vida. Deus vai usar esse mesmo fogo para glorificar o seu nome através da sua vida. Fogo da água. Ele é o dono de todas as coisas. Todas as coisas. Vamos para o capítulo 4, que já são 8h23, eu preciso encerrar. Capítulo 4, senão o pastor Tadeu chama a minha atenção. Vamos lá. Capítulo 4 do livro de Daniel. E aí a gente finalizou o capítulo 4 falando sobre essa devoção, falando sobre essa entrega, falando sobre esse posicionamento, essa determinação de fé. E no capítulo 4 a gente vai ver um contrassenso disso, né? No capítulo 4 a gente vai ver a soberba, nós vamos ver o orgulho, nós vamos ver a prepotência de Nabucodonosor. No capítulo 4, esse rei tem um sonho. E esse rei tem esse sonho, e é um sonho até muito bonito, e ele inicia o capítulo 4 também falando muito bem do Senhor. Só que existe uma coisa profunda nisso. E é isso que a gente vai ver agora. Nesse capítulo 4 a gente vai falar sobre a importância da humildade. Sabe, queridos? Nós que somos cristãos, nós que somos servos de Deus, somos devotos de Cristo, que temos a convicção que Deus pode fazer e Deus vai fazer, também precisamos trabalhar dentro do nosso ser essa humildade cristã. E nós vamos ver nesse exemplo também a manifestação de Deus para provar a Nabucodonosor que essa pergunta que ele fez no capítulo 3 do livro de Daniel, ela se responde também no capítulo 4. No capítulo 3, quando ele pergunta, eu vou repetir a pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Logo ele vê a manifestação da glória de Deus e o quarto homem no meio do fogo, na fornalha. E no capítulo 4 ele vai ver que esse mesmo Deus, que é o quarto homem, que é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, é o Deus que merece toda a devoção, porque todo joelho tem que se dobrar, toda língua confessar que só existe um Deus, um só Senhor, um só Salvador, e o seu nome é Jesus Cristo. Só Ele é digno, como João falou, só existe um que é digno de abrir o livro. Muitas pessoas, e agora vá para o capítulo 4 do livro de Daniel, muitas pessoas falam sobre humildade, pensando em uma pessoa pobre, mal vestida e que conversa errado e que não entende as coisas. Com isso, confundem humildade com pobreza. São duas coisas completamente diferentes. Confundem humildade com falta de cultura ou com ingenuidade. Mas o que seria ser uma pessoa humilde? A própria palavra deixa uma pista, pois está ligada à palavra humilhação. Então, ser humilde é suportar a humilhação. Superar a humilhação. E superar da melhor maneira possível.
Isso não significa que você tenha que ser passivo diante de tudo e aceitar todo tipo de afronta. Preste bem atenção. Isso significa que com toda a humilhação vem um aprendizado. Isso significa reconhecer que não somos donos da verdade, que nós conhecemos a verdade. Isso significa compreender ao outro, entender ao outro e não se fazer superior ao outro. Uma pessoa humilde não se julga melhor do que as outras. Muitas pessoas passam por humilhação e se tornam mais amargas e arrogantes que antes. Quem é humilde aprende a lição com cada desafio. E aí a gente fala do rei. Eu fiz uma pequena introdução, só isso, para falar do capítulo 4. Porque o capítulo 4, ele gira em torno dessa palavra humilhação. Depois você lê com calma na sua casa. O capítulo 4 de Daniel, ela gira em torno dessa palavra, humilhação. O grande rei Nabucodonosor passa por uma grande humilhação para aprender a ser humilde e vencer. E aí reconhecer o poder de Deus. Nabucodonosor, ele inicia o capítulo 4, no verso 3, ele até dá glórias a Deus. Lê pra gente aí, por favor. Capítulo 4, verso 3 de Daniel. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Você está vendo como é que ele começa bem? Ele ainda começa bem, né? Começa dando glória, grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas, Senhor. Mas, todavia, entretanto, Deus que esquadrinha os corações. Lembra quando a gente fez uma introdução do que é ser humilde? Deus esquadrinha os corações. Deus conhece o profundo e o escondido. Deus sabia que lá no fundo, Nabucodonosor ainda tinha sua soberba. Ainda tinha sua falta de humildade. Ainda tinha a sua autossuficiência. Se achando melhor. Se achando um Deus. Ele reconhecia o poder do Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas ele também se considerava um Deus. Então, Deus permite que ele tenha um sonho. E nesse sonho, ele pede a interpretação do sonho. E aí ele chama Daniel, porque e se você for discorrer depois nesse capítulo, eu convido a você a ler esse capítulo, querido, com os olhos da fé. Porque eu creio que Deus, ele transforma o coração mais duro. O Senhor é capaz de transformar. E os meios pelos quais Deus usa para transformar, Deus o sabe. Nós não sabemos, mas Deus transforma. Deus transforma a dureza de coração, Deus transforma a dureza de mente, Deus transforma todas as coisas. Ainda que o homem, muitas vezes, sabe, tenha aquela forma dura dele ser, Deus transforma. Deus vai usar algum meio para transformar. Então Deus chega e dá esse sonho a Nabucodonosor, e Nabucodonosor vai buscar entendimento desse sonho. Começa só um instantinho. Perdão, irmãos, eu tive que tomar um pouquinho de água porque a garganta já estava doendo. E Nabucodonosor vai buscar o entendimento desse sonho. E ele vai e chama Daniel. E se você for ler o capítulo, ele vai tecer elogios a Daniel, dizendo que Daniel é filho dos deuses. Mas ele chama Daniel de filho dos deuses, em letra, esse deuses está em um D pequeno. Se você for ver, ele vai falar de um Deus pequeno. Eu sei, Daniel, da sabedoria, eu sei que você é um homem sábio, eu sei que você é cheio do Espírito de Deus, mas ele não coloca um Deus grande, ele coloca um Deus pequeno. Então, Daniel vai e interpreta o sonho. Daniel não esconde dele o sonho. Daniel interpreta o sonho. E no sonho,
Daniel revela o que Deus vai fazer se Nabucodonosor não se transformar. E o tempo passa. Sabe, queridos? O tempo passa. Mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia diz também, a sua Bíblia, a minha Bíblia, a palavra de Deus vai dizer também, que Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que de eternidade a eternidade ele é Deus. Que todas as promessas que o Senhor fez, elas vão se cumprir. Tanto as promessas para a correção, quanto as promessas para a honra vão se cumprir. E aí, o homem pode esquecer, mas Deus já fez o registro. E o que acontece? Vamos lá, Daniel 4, verso 28 ao 33. Vamos ler junto. Daniel 4, verso 28 ao 33. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. É isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada, você será expulso no meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Assim que o anjo deu essa ordem para que se cumprira o sonho, Nabucodonosor foi transformado, se comportando como um animal que comia capim nos jardins da Babilônia. Ainda que o imperador reconhecesse o Deus Todo-Poderoso como o Deus superior, ele não reconhecia esse Deus como seu Deus. E aí é que entra a soberba. Deus muitas vezes leva o soberbo para o leito do hospital. Deus muitas vezes coloca em situações de vergonha. Deus muitas vezes leva para o lugar de humilhação. Deus muitas vezes leva para o lugar de prisão para que o homem reconheça que ele não é nada e Deus comporta todas as coisas. Deus é completo, Deus é perfeito, Deus é tudo. Nós não somos nada, nós somos dependentes de Deus, 100% dependentes de Deus, em absolutamente tudo. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus, porque tudo foi dado por Ele. E depois desse tempo determinado, Nabucodonosor teve que reconhecer. Lê pra gente o verso 36, por favor, amor. Verso 36. Isso. 36. Naquele momento voltou-me o entendimento, e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Você está entendendo a transformação de Nabucodonosor? Deus quebra o soberbo. Deus despedaça o orgulho. Deus pisa na autossuficiência. Muitas vezes a gente não sabe por que perdeu o emprego, por que não consegue isso, por que não consegue uma melhora financeira. Querido, será que você não vai se tornar uma pessoa soberba? Porque o humilde, ele não precisa dizer que é humilde. As suas atitudes comprovam isso. Amém. As suas atitudes comprovam. Então nós precisamos nos colocar sempre dependentes de Deus. Nós não somos nada. Tudo que temos vem de Deus. E o primeiro passo para se aprender a ser humilde é reconhecer a grandeza de Deus. A pessoa incrédula se acha maior do que todo mundo. Até mesmo maior do que Deus. Quando reconhecemos a sua grandeza e a sua majestade, aí sim Deus entra
com o seu agir. E a gente finaliza agora, que já são 8h36, eu vou finalizar essa imersão. Vamos abrir lá no livro de Lucas, capítulo 18, verso de 9 a 14. E eu vou dizer para você, muitas vezes os soberbos estão até mesmo na casa do Senhor. Muitas vezes os soberbos conhecem a palavra de Deus. Mas Deus, que é o Todo-Poderoso, que sonda os corações, que esquadrinha os corações, Deus entra com poder para quebrar. Você quer ver a prova? Finalizando a imersão de hoje. Lucas 18, de 9 a 14. A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus. Quem se exalta, porque eu posso, porque eu tenho uma boa eloquência, porque eu tenho uma excelente oratória, porque eu tenho um grande conhecimento, porque eu. Veja bem, querido, não é errado você ter conhecimento, não é errado você ter uma boa oratória, não é errado você falar bem, nada disso é pecado. Pelo contrário, o homem necessita estudar, o homem precisa estudar, o conhecimento traz crescimento, o conhecimento traz amplitude, o conhecimento faz com que a gente cresça, mas é necessário. Deus ajudou nesse sentido aí. E deu esse dom para isso também. Agora, é necessário que você não deixe que a soberba tome o seu ser. Porque Deus, Ele opera, sabe, no coração quebrantado. Ele opera no coração quebrantado. Você não é melhor do que ninguém pela sua posição social. Você não é melhor do que ninguém porque tem um alto conhecimento. Você não é melhor do que ninguém porque tem uma excelente oratória. Você tem o Espírito Santo dentro de você e isso já te basta e faz toda a diferença. E é isso que precisamos ver. Porque muitas vezes a gente vê, até mesmo na casa de Deus, infelizmente é realidade, a gente vê muitas vezes na casa de Deus, muitos irmãos querendo ser superior aos outros, achando que o milagre que aconteceu na sua vida é maior do que o milagre que aconteceu na vida do outro irmão. O mesmo Deus que cura uma dor de cabeça é o mesmo Deus que cura um câncer. Glorifica, porque o teu milagre é a glorificação do nome do Senhor. E o milagre do teu irmão também é a glorificação do nome do Senhor. Sabe, querido, a gente precisa valorizar isso em Deus. Valorizar a família que temos. Na nossa família, todos somos servos do Senhor. E se ainda tem algum membro da sua família que não é servo do Senhor, faça a diferença mostrando que você é capaz de ouvir, mas que você também é capaz também de falar de forma humilde, pregando o Evangelho através das suas atitudes de humildade. Não cabe a soberba, não cabe a autossuficiência, porque se você estiver cheio disso, Deus não pode atuar, porque Deus atua em coração quebrantado, em coração contrito. O salmista vai dizer: quem entrará no teu santuário? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. E muitas vezes a gente ultrapassa o ponto, sabe? Estou de olho aqui, são 20 para as 9, a gente está finalizando. Muitas vezes a gente ultrapassa o ponto com a nossa autossuficiência, mas o Senhor entra e nos mostra o quão nós somos pequenos diante dEle. E precisamos ser pequeninos, porque a Bíblia vai dizer que precisamos ser como criança diante de Deus. Então eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração nessa noite. Eu espero que o Senhor tenha ministrado no seu coração nessa noite. Eu peço perdão pelo ultrapassar da hora, já são 8h41.
Rapidamente a gente vai olhar pelos dízimos, pelas ofertas. A gente vai dar os avisos aqui rapidamente, mas que Deus abençoe a sua vida, querido. E eu agradeço em nome de Jesus essa oportunidade. Peço perdão por aquilo que eu não pude passar para você. Que o Espírito Santo complete na sua vida. Agradeço ao pastor Tadeu, ao pastor Eliane pela oportunidade dessa imersão. Eu estou aqui cheio de medo, por isso que eu estou tomando água toda hora. Que na escola bíblica eu não tomo água toda hora assim. Mas eu ministrei com estava nervosa, cheia de medo, gaguejando, errando as passagens bíblicas como os irmãos viram, mas que é muita responsabilidade. E eu agradeço a Deus por essa responsabilidade nessa noite. Amém? Vamos orar pelos dízimos e pelas ofertas em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela vida da tua igreja, pela bolsa apostólica da tua casa, também pela bolsa apostólica de todas as igrejas, Senhor. Muito obrigado pela fidelidade dos teus filhos. Muito obrigado pelo amor dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor, pelo posicionamento dos teus filhos. Muito obrigado pela tua igreja trabalhando junto, meu Pai. Obrigado, Senhor, porque somos família e realmente somos a tua igreja. Obrigado porque queremos ajudar uns aos outros, ó Pai, e crescermos uns com os outros. Muito obrigado por teu agir. Toma agora conta, Senhor, de cada irmão. Vai visitando cada um. Que seja um final de semana abençoado. Que eles tenham, Senhor, graças a Deus, a tua graça e a tua bênção seja derramada na vida de cada um deles. Muito obrigado, Espírito Santo, por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Finalizando, a gente tem agora domingo. Sexta-feira, amanhã, tem célula dos jovens, tá? Não perca a oportunidade de estar lá. Que o seu filho esteja lá, ou se ele não puder ir, se você puder ir, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aproveite esse momento de comunhão, esse momento do partir do pão, esse momento do agir de Deus. E a Duda vai estar pregando, então vai lá para assistir também o agir de Deus e ver como é que Deus está usando esses jovens com poder e com sabedoria em nome de Jesus. Sábado vai ter estudo bíblico, sábado. Domingo de manhã, escola bíblica dominical. Domingo de tarde, às 16 horas, culto de louvor e adoração, culto de celebração, culto de adoração, culto de agradecimento pelo aniversário da pastora Liliane, que fez mais um aninho de vida, mais uma primavera, mais um outono, mais um inverno. Ela fez todas as estações hoje, em nome de Jesus. Quer dizer, está fazendo, em nome de Jesus. Culto, domingo às 16h30. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. E somos família e somos igreja.